Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Nesse vídeo vamos falar de quem lucra com as medidas do ministro Mandetta, o ministro da Saúde, e quem lucra com ela. Aqui antes só lembrar para vocês que a livraria do canal Vista Pátria está com diversos livros com desconto, nos livros da indicação do canal. Então você vai lá, vai ter livros como Desinformação, Cruzado de Direita, A Nova Ordem Mundial, enfim, vários livros. Na promoção, o link vai ficar fixado aqui no primeiro comentário. Aproveite lá de recomendações do canal. Agora vamos lá, vamos para o Mandetta, o Mandetta que vem aí já recebendo apoio de pessoas como Patrícia Leslie, pessoas aí ligadas à esquerda, inclusive, principalmente o que mais chama a atenção são os apoios do Alcolumbre, do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, inclusive, debochou do presidente da República, dizendo que o Bolsonaro não teria coragem de demitir o Mandetta. O Mandetta, que é uma indicação do governador Ronaldo Caiado, aquele governador de Goiás. Então, Ronaldo Caiado é que viabilizou a indicação do Mandetta, Mandetta que é filiado do DEM que é partido aí do Rodrigo Maia, do próprio Caiado, E naquele momento da construção do governo, o Bolsonaro queria um homem, um médico, uma pessoa técnica, e o Caiado foi lá e arrumou a vida do Mandetta, colocou ele no governo. Mas o Mandetta, ele nas últimas 48 horas, ele tomou corpo, Ele está completamente independente do governo federal, parece que é ele que manda sozinho. Bolsonaro foi completamente escanteado, pelo menos a opinião do chefe dele, No caso, inclusive, ele fazendo acho que um dos maiores ultrajes, a todas as pessoas que respeitam a sua liberdade, os seus direitos individuais, foi a recomendação do Mandetta na sua penúltima coletiva, quando ele diz que tem que obedecer os governadores. Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados, que têm os melhores números, os melhores indicadores para propor as suas medidas. Então, os mesmos governadores que estão por aí, governadores e prefeitos, inclusive ele fala dos números, mas os governadores que estão prendendo pessoas que estão orando, fazendo culto religioso, como aconteceu em Santa Catarina e como aconteceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais, quando um culto foi interrompido. Pois não? Nós estamos de porta fechada. Não. Só um juiz pode parar um culto de porta fechada. Só. Nós estamos com quantas pessoas aqui de porta fechada? Então é proibido rezar. Não, é proibido rezar. Nós estamos ao vivo aqui com mais de 2.000 pessoas. Então é proibido rezar. Quem deu essa ordem? E o decreto fala que não pode rezar, porque a porta da igreja está fechada. O senhor interrompeu um culto. Nós estamos fazendo um culto de portas fechadas e houve um interrompimento do culto. A Constituição fala que é inviolável. Nós estamos aqui com quantas pessoas rezando para milhares de pessoas. Olha o ponto que chega. Então quer dizer, no município de Poços de Caldas não pode rezar. É isso. Então esse tipo de atitude, quando você se revolta, como aquele caso da senhora sendo algemada, o senhorzinho sendo preso na praia, e tudo aí, tudo isso que a gente tem visto, comércios sendo autuados, o Mandetta ele vem na tua cara e diz que você tem que cumprir essas ordens, indo completamente contra o presidente da República e indo contra a própria democracia, contra a própria liberdade. Os próprios números aí do Mandetta não vão se confirmando, os cenários trágicos que foram apontados até agora, porém, algumas atitudes curiosas chamam a atenção, como, por exemplo, a fala do Henrique Mandetta sobre os Estados Unidos. Vejam só, há pouco tempo nós tivemos aí pessoas criticando o Eduardo Bolsonaro porque o Eduardo Bolsonaro estaria criando conflito com o nosso segundo maior parceiro comercial, que é a China. Aí vejam só, o Mandetta, ministro do Estado da Saúde, vai lá e arruma confusão com os Estados Unidos, que é o nosso maior parceiro comercial. Então, ele simplesmente citou que os Estados Unidos teriam passado à frente do Brasil e feito uma compra na frente do Brasil e por isso teria sido cancelado uma grande compra de insumos aí de material médico para poder agir no combate ao vírus chinês. Eles, para combater o vírus chinês, eles vão lá e compram coisas dos próprios chineses, do governo chinês.
é muito inteligente esse Mandetta, mas não é à toa, né? A gente vê, por exemplo, que o embaixador chinês falou do Mandetta. Quando a gente vê esse tipo de declaração, a gente entende bem, né, de qual lado o Mandetta está. Os Estados Unidos, que já desmentiu através da sua conta na embaixada oficial, dizendo que não houve nenhuma movimentação nesse sentido. Então o Mandetta, ele mente, né? Além do Mandetta simplesmente pedir desculpas para a TV Globo, né? Coisa que mostrou claramente ali o seu alinhamento com o Centrão, um Centrão do qual o Mandetta sempre fez parte. Inclusive o Mandetta é aquele cara que ninguém lembrava quem ele era, né? Até pouco tempo, quando começou essa crise. O Mandetta ficou hibernando por um ano. Inclusive, eu recomendo a thread da Nanda Ananias, né? Vou deixar o link dessa thread fixado aqui na descrição. Ela tem um perfil lá no Twitter, ela é médica e ela acompanha o trabalho do Mandetta por muito tempo. Ela levantou aqui alguns fatos curiosos, né? Como, por exemplo, naquele caso do revalida, né, dos médicos estrangeiros. Só não tivemos aquele problema todo no Mais Médico, né? Não tinha revalida, o pessoal não sabia se era médico cubano, era médico ou não era. Enfim, o Mandetta, ele teve a brilhante ideia aí de fazer o Revalida Light, né, que acabou sendo não aprovado depois no Congresso, que ele facilitaria a vida dos médicos estrangeiros e, pelo contrário, né, dos médicos brasileiros que fariam parte desse programa, ele queria colocar um Revalida muito rigoroso. Bem, eu não sei qual é a intenção dessa proposta do Mandetta, mas não foi para frente. E a Nanda Ananias, ela aponta várias incoerências na gestão do Mandetta que passavam despercebidos, né? Porque o Mandetta realmente ele é uma pessoa um tanto apagada, mas agora está com os holofotes e muita gente está lucrando aí com algumas ações, né, que o Mandetta tem endossado. Sabemos que o governo federal tem liberado o dinheiro emergencial, essa verba, inclusive, está tendo a votação agora do tal orçamento de guerra, né, para ver de onde vai sair o dinheiro, enfim, vão direcionar uma grande quantia aí para os governadores usarem nos hospitais de campanha, usarem para poder fazer assistencialismo enquanto as pessoas estão trancadas dentro de casa, né, tudo isso tem sido feito aí, e o Mandetta endossando essas atitudes, inclusive uma atitude que é endossada pela própria OMS, que é comandada lá por um ex-comunista, né? Ex-comunista não existe, por um comunista, né, o Tedros, que está lá no comando da OMS. Mas vamos entrar nesse ponto aqui agora. Eu só queria mostrar para vocês um detalhe muito curioso aí dessa farra, né, do dinheiro público. Inclusive não é a primeira vez que isso acontece, mas o governo do Rio de Janeiro, esse que foi o primeiro a fazer decretos com medidas mais duras e restritivas a nível estadual, né, esse governador, o Wilson Witzel, ele está tendo um pequeno probleminha aí na sua equipe de saúde, né? E quando nós vamos analisar bem, encontramos que o problema tem a ver com grana. E essa grana que vem do governo federal, né? A grana que o Mandetta está liberando aí. Mas veja que interessante. O secretário de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, ele colocou sem querer, né, muito provavelmente, imagino que seja sem querer, no seu status de WhatsApp, né, a seguinte mensagem. Governador, para o seu conhecimento, estou em contato direto com o Mário. A imprensa está olhando com lupa tudo o que está sendo feito com os recursos públicos nesse período. Também estão olhando com lupa todas as movimentações. A Folha de São Paulo está fazendo uma matéria sobre a exoneração da subsecretária Mariana Escárdua e vai seguir em cima de contratos da pasta. Qual é o medo do Edmar, secretário de Saúde do Rio de Janeiro, né? Quando nós olhamos mais para frente aí a sua mensagem, ele coloca, inclusive lá no seu status também, né, ela saiu atirando. E quem é essa senhora que saiu atirando, né? Quem é Mariana Escárdua? Mariana Escárdua é uma médica que era subsecretária do governo Witzel e ela era responsável, a sua pasta era responsável pelos hospitais e ela coordenava essas contratações emergenciais nesse período da crise. Então ela estava discordando de algumas atitudes do Wilson de como esse dinheiro seria empregado. E o que aconteceu com ela? Bem, na última sexta-feira ela foi exonerada. A matéria ao qual o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, que se beneficia aí, né, com esse dinheiro extra, ela fala sobre o seguinte, né? Em plena crise, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, exonerou nesta sexta-feira a médica Mariana Escárdua do cargo de subsecretária de Gestão de Ação Integral de Saúde. A subpasta é responsável pela gestão das unidades de saúde do Estado, regulação de leitos, protocolo sobre manejo de medicamentos, entre outras atividades intimamente relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Além de Escárdua, foi exonerado seu chefe de gabinete, o advogado Luiz Otávio Mendonça. Então, ela
ficava responsável por um setor estratégico de como vai ser alocado esses recursos, esses leitos, esses hospitais de campanha, e isso, obviamente, tem muita grana envolvida. Então a mulher foi mandada embora. Por que será? E aí quando a gente vê quem vai assumir a coordenação da coisa, fica mais esquisito ainda, né? Vamos lá. Quem está agora no comando da situação é Gabriel Neves, que é o subsecretário executivo da pasta. Ele foi nomeado em fevereiro para o cargo. Entrou agora, antes do vírus chinês chegar aqui, supostamente. Ele se tornou o responsável pelos processos de contratação emergenciais para o combate aí do vírus chinês. Neves comandou a seção relâmpago das organizações sociais que vão administrar hospitais estaduais Anchieta, na capital, e Zilda Arnes, em Volta Redonda, futuros polos para atendimentos de pacientes com o vírus chinês. A seleção das OAS ocorreu em menos de 2 dias para os contratos estimados em 90 milhões de reais para os próximos 6 meses. Então, em 2 dias, eles destinaram 90 milhões de reais aí que veio do governo federal para, com essas OAS aí, que vão ficar no comando da administração da situação. O subsecretário usou a pandemia para justificar o estabelecimento dos prazos curtos. Inclusive, ele foi questionado por concorrentes da licitação, né? Neves também conduz uma contratação de 1.000 leitos de UTIs privados para o combate do vírus chinês, num custo estimado de 500 milhões. O Estado, contudo, recebeu uma oferta de apenas 95 leitos. Estão entendendo aqui aonde vai parar essa grana toda, né? Quem se favorece disso? E não para por aí, né? A retirada dos dois foi decidida pelo secretário de Saúde, Edmar Santos, aquele que publicou lá no seu status, né, que está de olho, tá falando com o Mário, e autorizada por Witzel. E ainda não foi anunciado substituto para o cargo. O governador e a secretaria não se pronunciaram sobre as exonerações. Escardo e Mendonça não quiseram comentar a saída da pasta. E o detalhe curioso aí disso tudo, né, só para dar uma cerejinha no bolo, é que o Neves, né, esse que está coordenando como o dinheiro vai ser gasto, ele foi condenado por um golpe de quase 300 mil reais contra uma idosa, né, como revelou o blog da jornalista Rubem Berta. Parece que ele passou a mão em 291 mil reais e o subsecretário, inclusive, nem quis comentar a decisão judicial. Então esse é o governo do Wilson Witzel. Essas são as pessoas que lucram, né, que se beneficiam com esse estado de emergência, com essa calamidade, com esse pânico. Esse dinheiro, né, é jogado às pressas e você chama a OAS aí, que é mais sua amiga, e diz que tudo isso é pelo bem do povo. Não é à toa, né, que estão fazendo esses hospitais, muitas cidades, como por exemplo aí, em Fortaleza, onde tem o hospital, né, com os leitos lá que não foram utilizados ainda, era só equipar o hospital. Eles estão fazendo dentro do estádio para estragar o estádio todo, aí coloca todo esse dinheiro lá para fazer o hospital de campanha, depois ele tira o hospital de campanha, aí gasta mais um dinheiro para colocar ou reorganizar o estádio, né? Vai mais dinheiro aí para botar o estádio em ordem. Então tudo isso tem sido feito, né, aos custos aí do dinheiro que vai jorrando devido a essa crise, né? Afinal, o governo federal está sendo obrigado a imprimir dinheiro, né, já que esse orçamento não existe. O governo federal, para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago, né, ele vai gastar o equivalente ao que foi economizado, né, na reforma da Previdência. Lembra daquele imbróglio todo ano passado para a gente economizar aquela grana da reforma da Previdência? Pois é, tudo isso foi pro ralo. Tudo isso vai ser impresso agora como uma emissão de dívidas para poder colocar dinheiro nas mãos desses governadores. E não se espantem, tá? O escrúpulo dessas pessoas não é novidade para ninguém. Eu vou trazer um caso aqui para vocês. Vocês lembram muito bem de uma das maiores catástrofes naturais que teve aqui no Brasil, pelo menos com o maior número de mortes, quase 1000 mortes, no caso que ocorreu nas chuvas dos deslizamentos no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, em 2011. Essa chuva de verão causou muitas mortes, muitos deslizamentos, foi uma verdadeira catástrofe. E naquela época, né, os prefeitos se aproveitaram, principalmente o prefeito de Teresópolis, o Jorge Mário, do PT. Na época, ele pegou o dinheiro que recebeu também de uma ajuda emergencial, estado de calamidade, para poder reconstruir a cidade, pagar benefícios para as pessoas. E o Jorge Mário foi lá e roubou o dinheiro. E, inclusive, teve seu mandato cassado por isso. E o cara que assumiu no lugar dele, o vice na época, né, morreu depois de 2 dias de assumir o cargo, teve um ataque cardíaco. E logo depois, né, assumiu lá o presidente da Câmara, né, de Teresópolis, que em 2015
também aí foi acusado pelo Ministério Público de corrupção na mesma época, na mesma situação. Então, não é nenhuma novidade usarem esse dinheiro, usarem essa verba para benefício próprio. A questão é porque, né, Mandetta, né, insistir tanto aí nessa narrativa de isolar as pessoas, manter o pânico e dessa forma, né, beneficiar governadores que estão com intenções muito esquisitas, principalmente intenções com o dinheiro público. Não é à toa que o Witzel estava gritando aos quatro cantos que o governo federal precisava dar dinheiro para ele o quanto antes. Essa é a realidade. O Mandetta, né, as atitudes que o Mandetta toma são insustentáveis. Né, realmente é uma vergonha ter o Mandetta no governo federal, e o presidente Bolsonaro mantendo o Mandetta nessa situação realmente traz a vergonha para dentro do governo. Eu espero que o presidente reveja essa situação muito em breve. Tem pessoas aí muito qualificadas que também são médicos, também são técnicos, para fazerem parte do Ministério da Saúde, para comandarem essa crise, tá bom? Aqui fala o Frutuoso para o canal Mista Pátria. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.